Hoje eu quero mostrar para vocês com um exemplo prático e real na nossa bolsa de valores de como é possível sim a gente investir na bolsa de valores, gerar riqueza e ainda assim entregar algo de volta para a sociedade ou agregar valor para alguma coisa no mundo. E o porquê que eu tô falando isso, gente? Por conta dessa declaração recente do Felipe Neto. Não gosto da bolsa. Eu não gosto de gerar riqueza sem produzir nada pro mundo, tá? Essa é a minha opinião. E claro que algumas pessoas, talvez assim como eu, até tiveram o privilégio de aprender dentro de casa, mas essa não é a realidade da maioria e é por isso que essa visão deturpada da bolsa de valores, ela é mais comum do que a gente gostaria. Só que cabe a nós que talvez temos um pouquinho mais de voz, e eu tenho visto isso em outros canais e isso é muito bacana, talvez mudar a visão do Felipe Neto e de outras pessoas que olham para a bolsa de valores talvez pensando que ela é cassino, que é um jogo de soma zero, porque ela não é. E a gente tem que explicar isso de uma maneira muito pacífica, porque ninguém aprende à base do ódio. E é por isso que eu já vou pedir para vocês realmente regularem os comentários de vocês e fazer algo talvez que seja até muito mais útil, compartilhar esse vídeo com pessoas que ainda acreditam que bolsa de valores é cassino, porque hoje eu quero mostrar na prática mesmo, com uma situação real, que não. Ela não é, e você pode gerar riqueza e ao mesmo tempo gerar valor para a sociedade. Então já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e me acompanhe até o final do vídeo para você entender do que eu tô falando. Pois bem, gente, quando a gente fala que a gente pode gerar riqueza investindo na bolsa de valores e também entregar algo à sociedade, é porque a bolsa de valores em si, ela, claro, existem vários ativos que você pode negociar, mas na maior parte do tempo que nós encontramos são as ações que são de algumas empresas. E essas empresas, quando elas vêm para a bolsa de valores, elas têm uma finalidade, que é angariar ou captar recursos para financiar os seus projetos. E em troca disso, ela te entrega algumas ações e você então coloca o seu dinheiro nessa empresa. Quando você coloca o seu dinheiro nessa empresa, então a empresa ela consegue investir em alguns projetos e gerar talvez mais empregos, criar novas tecnologias, criar novos produtos e tudo isso retorna para a sociedade, não somente nesse avanço tecnológico e nessa evolução, mas também economicamente. E aqui eu quero trazer um exemplo realmente prático e que tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida e até mesmo a do Felipe Neto, porque talvez, se não fosse a bolsa de valores, a gente não teria o próprio YouTube. Ou talvez a gente até teria, mas seria um pouco diferente do que a gente vê hoje. Por quê? Lá em 2004, a Google ela decidiu fazer o seu IPO. E as suas ações aí foram lançadas em torno de $100 e ela conseguiu captar na época 1,6 bilhão de reais. E nisso, lá em 2004, o seu faturamento era de aproximadamente 3,2 bilhões e ela detinha aí mais ou menos uns 2.000 funcionários. Agora, o que aconteceu depois desse IPO que ela conseguiu captar mais recursos? Pois bem, em 2004 ela faturou isso, né? E ela só tinha basicamente o buscador, né? Onde você vai lá e digita, sei lá, como construir uma casa, né? Em 2005, ela criou o Google Maps, que nos ajuda muito, né? E conseguiu fazer com que a gente aposentasse de vez aqueles mapas quando a gente queria viajar, principalmente, né? E aí, quando ela lançou o Google Maps, né? Ela conseguiu simplesmente dobrar o seu faturamento. E em 2006, o que ela fez? Ela conseguiu, aliás, ela adquiriu o compartilhador de vídeo YouTube. E aí, neste ano de 2006, ela conseguiu faturar mais de 10 bilhões de reais. E tudo isso porque ela conseguiu ter recursos para fazer investimentos em novos projetos. E agora, se nós pensarmos que lá em 2004 ela tinha mais ou menos uns 2.000 funcionários e hoje, em 2020, apesar de que esses dados que eu vou trazer agora são lá de 2019, ela tem aí mais de 220 mil pessoas que trabalham direta ou indiretamente para ela. Ou seja, a empresa ela conseguiu crescer muito e a bolsa de valores teve um fator muito importante aí, porque ela conseguiu captar recursos para fazer os seus investimentos, talvez pensar em novos projetos, sendo que um deles é o próprio YouTube, que é onde o Felipe Neto faz muito sucesso e que, claro, através dele eu também compartilho essas informações com vocês. Então, dessa maneira, aqui a gente vê toda uma cadeia produtiva e econômica onde a Google ela conseguiu criar novas tecnologias que facilitam a vida das pessoas, porque hoje é muito fácil a gente ter dúvida de alguma coisa e pesquisar no Google. Ao mesmo tempo, ela também gera emprego e continua fazendo aquela roda da economia girar,
Afinal, as pessoas que recebem, que têm alguma receita através do Google, ainda assim conseguem usar esse dinheiro na própria economia, seja consumindo, seja investindo em novos negócios, enfim. Agora, existe um outro lado, porque aí muita gente tá falando assim, não, beleza, Bea, mas a empresa ela só ganha dinheiro quando ela faz o seu IPO, né? IPO, follow-on ou subscrição. Mas na maior parte do tempo que a gente está negociando ações na bolsa de valores, a empresa não tá ganhando nada com isso, né? Porque ela já captou esse recurso lá naquela oferta inicial. E até aí tudo bem. Mas aqui a gente precisa olhar então pelo lado do investidor, olhar talvez pelo lado do Felipe Neto. Vamos supor que eu, Bea e o Felipe Neto, a gente foi lá e comprou as ações da Google. E aí a gente tem direito, a partir desse momento, de receber os dividendos, os juros sobre capital próprio, porque as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, elas distribuem o seu lucro com os seus acionistas. Eu, como consumidora, ou o Felipe Neto como consumidor, a gente pode tranquilamente pegar esse dinheiro que a gente recebe e ir consumir, investir em novos projetos, investir em outras coisas e dessa maneira, indiretamente, através do lucro dessas empresas, a gente continua fazendo a roda girar e entregando então valor para a sociedade ou até mesmo ajudando no aquecimento da economia, que é algo que a gente tanto precisa nesse momento de crise que a gente está vivendo. A gente bem sabe que é uma crise sanitária por conta do coronavírus, mas que também vem uma crise econômica e a gente sabe também que sempre tem a crise política. Então é possível sim você investir na bolsa de valores, eu mostrei para vocês com um exemplo prático e ao mesmo tempo devolver algo para a sociedade. A bolsa, ela pode sim ser esse cassino que muitos acreditam ser, principalmente quando a gente pensa no curto ou no curtíssimo prazo. Mas quando a gente pensa para o longo prazo, onde quando você investe ou compra ações é porque você realmente quer se tornar sócio de alguma empresa, porque você acredita naquele projeto e você quer ter participação nisso tudo, então na verdade você consegue gerar riqueza e ao mesmo tempo gerar valor. Que é diferente, claro, daquela questão da especulação, que a gente fala de day trade e tudo mais, que eu acho que nem cabe a gente entrar nesse assunto nesse momento. Mas olhando por esse lado, principalmente para o longo prazo, então a gente consegue sim ver um jogo que não é de soma zero. E aqui vale ressaltar um outro ponto que inclusive eu comentei lá no Twitter. Se você decidir não investir na bolsa de valores e talvez só deixar o seu dinheiro parado no banco, porque sim, provavelmente ele tem muito dinheiro, mais do que a maioria que aqui me assiste nesse momento, então pode ter certeza que o banco vai fazer o que você não quis fazer na bolsa, porque ele vai usar o seu dinheiro que está lá parado para financiar as atividades de outras pessoas e de outras empresas, e aí sim elas vão conseguir, através do dinheiro que você deixou parado lá do banco e que o banco acabou emprestando para elas, gerar riqueza e também gerar valor para a sociedade. Hoje eu acho que é praticamente impossível a gente gerar riqueza sem fazer nada. Você sempre vai ter alguém na outra ponta que pode estar sendo beneficiado e, claro, que também pode ser prejudicado dependendo do que for. Mas não existe só uma ponta nessa história toda e isso é importante que a gente entenda. E por isso, gente, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que replicar para o maior número de pessoas, porque a gente sabe que muitos têm um preconceito com a bolsa de valores por simplesmente não ter conhecimento de como ela realmente funciona. Então cabe a nós tentarmos ensinar, de preferência com muita paciência e não à base do ódio. Então se você chegou até aqui e você acha que ficou muito claro de como é possível gerar riqueza e valor através dos investimentos, compartilha com quem talvez está precisando dar uma clareada nessa visão, que com certeza a gente vai conseguir disseminar a visão certa desse nosso mercado, que pode sim ser uma excelente fonte de renda, de riqueza, enfim, de geração de valor. Cabe, claro, a gente fazer a coisa certa quando a gente entra nesse mundo, beleza? Agora um ponto muito importante também, claro, é que o próprio Felipe Neto, ele disse que essa era a visão dele, mas que, quem sabe, ele pode até mudar de ideia. Então eu espero que a gente esteja conseguindo fazer ele mudar de ideia e enxergar a Bolsa de Valores de uma maneira diferente. Beleza, minha gente? Eu acho que a gente conseguiu transmitir essa mensagem de uma maneira bacana. Acho que a gente não precisa ficar com aquela história de hate, de não sei o que e porque isso no fim das contas só deixam as redes sociais mais tóxicas e a gente não precisa mais disso.
Então me despeço por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.